A gente toma tanta decisão ao longo do dia, não é? Mas e se a decisão mais importante de todas for uma que a gente raramente para pensar? A escolha de simplesmente não se machucar mais hoje. Essa é a promessa central da lição 330 de Um Curso em Milagres, e é exatamente o que a gente vai explorar agora. Essa é, talvez, a pergunta de $1 milhão, né? Por que a gente sofre? A gente busca respostas em tudo que é lugar, mas o que esta lição sugere é que talvez a gente tenha procurado na direção errada o tempo todo. A verdadeira fonte pode ser bem mais surpreendente do que se imagina. E aqui que a coisa fica interessante. A nossa crença comum, o que a gente aprende desde sempre, é que a dor vem de fora, de outras pessoas, de alguma circunstância, mas a lição 330 vira essa mesa de ponta cabeça. Ela nos desafia com uma ideia radical. E se a dor for algo auto-infligido? E se ela nascer, não no mundo, mas nos nossos próprios pensamentos? Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nisso. Como assim? Como é que a nossa própria mente pode ser a fonte da nossa dor? Essa é a verdade surpreendente que a gente vai começar a desvendar. A ferramenta para essa transformação toda é uma declaração. Simples, mas olha, profundamente poderosa. Eu não me ferirei novamente hoje. Isso aqui não é só uma frase para repetir. É uma decisão consciente. É um ponto de virada que pode definir como vai ser o nosso dia. Mas o que quer dizer ferir a si mesmo nesse contexto? É importante entender, não estamos falando de nada físico, tá? É um processo que acontece 100% na mente. É a escolha, sabe? Aquela escolha de se agarrar em pensamentos de julgamento, de culpa. E ao fazer isso, a gente mesmo acaba construindo uma barreira que nos separa da paz. Pensa em toda dor que a gente sente, seja física ou emocional, como uma sombra na parede. A gente fica olhando para a sombra, tentando lutar com a sombra, mas a fonte real, o objeto que projeta essa sombra, é a escolha pela culpa que a gente fez lá dentro da mente. O mundo aqui fora só reflete uma decisão interna que já foi tomada. Certo. Mas a pergunta que não quer calar é: por que alguém escolheria a dor? Parece loucura, né? Bom, de acordo com o curso, existe um método nessa loucura. Essa escolha serve ao que ele chama de ego, aquela parte da nossa mente que acredita em separação e medo. Para o ego, o sofrimento reforça a ideia de que somos vulneráveis, de que estamos sozinhos. É uma estratégia para nos manter esquecidos da nossa verdadeira natureza, que é poderosa e invulnerável. O autor Ken Wapnick, um grande estudioso do curso, resumiu essa dinâmica de um jeito, muito impactante. Ele diz que o pensamento do ego é mais ou menos assim: eu quero me ferir porque isso estabelece a minha existência sem que eu seja responsável por ela. É genial e assustador, né? Em outras palavras, o ego ganha uma identidade, mas joga a responsabilidade para longe. É aquele famoso: eu existo, sofro, mas a culpa não é minha. Ok, se a causa da dor é uma escolha interna, a solução também precisa ser. A lição nos apresenta essa solução com uma palavra que todo mundo conhece: perdão. Mas se prepare, porque o conceito aqui vai ser completamente redefinido. E aqui está o pulo do gato. Este perdão não tem nada, absolutamente nada, a ver com os outros. Não é sobre perdoar o que alguém nos fez. É uma função interna, a ferramenta que usamos para desfazer nosso próprio auto-ataque, liberando aqueles julgamentos que nos mantêm presos. Isso resume a nossa experiência a uma escolha fundamental, a cada momento. De um lado da moeda, o julgamento, que é a decisão de se ferir mais uma vez. Do outro lado, o perdão, que é a decisão de dizer chega a esse padrão de dor. E para onde essa prática do perdão nos leva, então? Bom, o objetivo final é nos ajudar a lembrar quem realmente somos, muito além da identidade limitada e dolorosa que o ego criou para nós. O contraste é gritante. De um lado, a identidade do ego fica sussurrando que somos falhos, separados e condenados a sofrer. Do outro, a nossa verdadeira identidade afirma que somos um com a nossa fonte, que não podemos ser feridos e que somos eternamente inocentes. Essa escolha de identidade muda tudo. Quando a gente se identifica com o ser verdadeiro, invulnerável, é aí que a gente consegue escapar do que o curso chama de sonho do medo, aquele mundo de sofrimento e separação que antes parecia tão real. Tudo bem, a teoria é fascinante, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia, no meio do caos? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Como aplicar esses conceitos de um jeito prático? Então, vamos lá. É uma prática em 4 passos bem simples. Primeiro, perceba o incômodo, a dor, a raiva,
apenas note que ela está ali. Segundo passo, reconheça internamente. Isso é um autoataque na minha mente. Terceiro, lembre-se da sua única função, que é perdoar, ou seja, soltar esse julgamento. E por fim, o quarto passo, peça ajuda a uma sabedoria interior para ver a situação de um jeito diferente, sem culpa. E assim, a gente volta à nossa ferramenta principal. Essa frase não é só para ser dita de manhã, ela é o nosso leme. No momento em que o desconforto surge, essa declaração se torna a nossa escolha consciente por um caminho diferente, o caminho da paz. No final das contas, tudo se resume a uma escolha simples, mas profunda, a cada momento. É como se nos oferecessem dois tipos de presentes: os presentes do ego, que são aprisionamento e dor, ou os presentes da nossa verdadeira identidade, que são liberdade e alegria. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Com base nessa ideia de que a dor é uma escolha, de qual julgamento, de qual ressentimento seria possível se libertar hoje mesmo? A escolha, ao que parece, está sempre disponível.